Olha só, pessoal, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou que não vai pautar o pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Durante reunião com líderes da base do governo Lula e da oposição, Alcolumbre disse que, ainda que haja 81 assinaturas, número total de senadores, não colocará o tema em votação. A oposição informou ter reunido 41 assinaturas, que é o número mínimo exigido para aprovar a admissibilidade do processo, caso o Alcolumbre decidisse dar prosseguimento ao pedido. Apesar do apoio necessário para a iniciativa, a tramitação, a decisão sobre pautar ou não o processo cabe exclusivamente ao presidente do Senado, Marcelo da Fonseca, e ele já deu o recado, né? Tempos autoritários que nós estamos vivendo, né, Júnior? Quer dizer, todo mundo, várias lideranças políticas, né, do judiciário, do executivo, querem impor sua vontade sem nenhum tipo de discussão. Quer dizer, o presidente do Congresso avisa para os líderes do Senado. Não adianta vocês se movimentarem, não adianta levar a população para a rua, não adianta fazer qualquer tipo de abaixo-assinado, eu não vou pautar e pronto, acabou. Interdito o debate. Então, do mesmo jeito que a gente estava criticando, né, ontem e na quarta-feira, os deputados e senadores bolsonaristas, né, que subiram na mesa diretora das duas casas e interditaram o debate, a gente tem que criticar o Davi Alcolumbre. Porque já tem maioria no Senado para aprovar, para colocar em discussão, e isso não quer dizer que o impeachment vai ser aprovado, não, viu, gente? Colocar em discussão, o Alexandre de Moraes vai ser convocado para apresentar a defesa dele, para argumentar por que ele age da forma como ele age, né? Os defensores, né, do Alexandre de Moraes vão apresentar os argumentos dele e vai ser colocado em votação. Então, isso seria muito saudável para o país. Os ministros do Supremo precisam responder pelos seus atos. A função do Senado é essa. Agora, o presidente do Senado joga uma pedra em cima do assunto e fala: não vou pautar nem se todo mundo quiser que eu paute. Aí a gente não tem como, né, pensar um caminho, né, uma próxima etapa para isso. O debate está interditado. E aí, William Travasso? É uma vergonha nacional, porque é um desrespeito, como o Marcelo falou, né? Você não ouvir... Gente, eu tenho ali uma representação que deve ser respeitada. Eu não posso o regulamento me permite isso. Então, aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Não vou votar. Por que você não vai votar? Porque eu não quero. Ou porque eu acho que não procede. Mas a gente não vai discutir para tentar ouvir essas pessoas que estão reclamando do Alexandre de Moraes. Então, o que a gente vai fazer agora? Qual é o outro mecanismo? Agora a gente vai pedir o impeachment do presidente do Senado? Porque ele não está querendo discutir o tema? Então, qual é o caminho que a gente está tomando na nossa sociedade? A gente vai partir para um país, né, socialista, com cada instituição ditando as suas regras, e a gente não está vivendo mais numa democracia? Que falta de respeito com o cidadão. Agora, a culpa é nossa, porque esse senhor, ele ganhou o seu voto, né, para poder estar ali. E ano que vem, gente, tem eleição. Por favor, pense direitinho quem você vai votar, para não votar num cara que não está preparado para desempenhar um papel como, por exemplo, a presidência do Senado. Ô, Rita Mundim, o Alcolumbre mandou um recado aí para a turma. Ô Júnior, que vergonha. Eu tenho vergonha de saber que parte dos impostos que eu pago vai para pagar o salário desse senhor, da equipe dele, porque a democracia, ela é representativa e eles não nos representam. Para que existe o Senado? Para que existe a Câmara? Para que existe o Congresso? Para legislar em nome do povo brasileiro. Quando você toma uma atitude dessa, como Alcolumbre, ele está calando a nação, ele está calando o debate de tudo aquilo que a gente discute hoje no dia a dia. Então, como que nós vamos nos posicionar através dos nossos representantes que receberam o nosso voto e que recebem o nosso sangue, o nosso suor, nos seus gabinetes, nos seus assessores, em tudo aquilo que eles colocam em volta deles e que nós pagamos para que eles tomem a melhor decisão em nosso nome? Isso é um absurdo, Não tem, se houvesse um mecanismo da gente poder fazer tipo assim, um protesto, né? Deles pararem de receber os seus salários, as suas mordomias, enquanto não decidirem, em nome do povo, discutir os assuntos sensíveis à população. É uma vergonha. Eu estou completamente indignada. E é como se o povo não valesse nada. Nós não somos nada, nós não valemos nada.
Ô, Edilene Lopes, e aí, essa confusão aí em Brasília? O Columbre falou, não vou colocar para votação em ponto final. Pois é, Júnior, o Alcolumbre, na verdade, usou a prerrogativa dele de presidente da casa. As casas são presidencialistas, então ele tem permissão para fazer isso. Ele já disse que é contrário ao projeto da anistia. O Hugo Mota adota uma estratégia diferente, por exemplo, vai colocar para o Colégio de Líderes decidir se vai ou não pautar a anistia e o foro privilegiado, que são as matérias que começam a tramitar lá na casa que ele preside. Já no caso de Alcolumbre, já disse que não vai colocar a proposta do impeachment de Moraes para ser votada. Vamos lembrar que 41 votos, que significam a maioria do Senado Federal, que tem 81 senadores, é uma movimentação que os parlamentares fizeram apenas para mostrar força. Não é necessária e também não tem efeito prático. Alcolumbre coloca a proposta para votar se ele quiser e depois que ele colocar esses parlamentares aliados ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que conseguiram a adesão de um centro não tão ligado ao ex-presidente assim, aí esses parlamentares, eles conseguiram esses 41 votos, mas os 54 são necessários para que haja uma aprovação e eles estão distantes disso. A direita ligada a Bolsonaro sabe que não consegue, neste momento, aprovar o processo de impeachment de Alexandre de Moraes, mas está fazendo um debate forte, que é uma preparação, um aquecimento para 2026. Por isso, um clamor tão grande de Bolsonaro e de seus aliados para aumentar o número de senadores, para ter mais força em 2026 e aí sim conseguir levar adiante processos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Estão fazendo a sua parte. Sabem que não vão conseguir? Sabem, mas precisam fazer o debate porque ele fortalece uma iniciativa para 2026. Nicolas Ferreira com um pedido de impeachment e aí começaria a tramitar na Câmara dos Deputados, porque não é a casa que Alcolumbre preside, contra Alcolumbre. Também é uma iniciativa que não vai ir adiante, porque o Hugo Mota jamais vai colocar um processo de impeachment contra Alcolumbre para ser votado. Mas Nicolas está fazendo a sua parte, tem força política e coloca esse debate na pauta. Quando a gente fala que não está sendo debatido, não é verdade, está sendo debatido. Neste momento não estão sendo tomadas decisões, mas quando cada um coloca a sua posição e tenta ter apoio popular, significa que o debate está acontecendo e isso também é natural da democracia. Quem tem mais poder, é claro que vai ter mais vantagens. Os presidentes das casas, por exemplo, eles têm força e receberam o apoio da oposição para ocuparem esses lugares. Essa briga que está acontecendo hoje, ainda bem existe democracia porque ela pode ser feita, Júnior Moreira. Eu só preciso mais uma vez pontuar, gente. Ontem eu pontuei uma coisa, eu preciso pontuar aqui. Não quero nem refazer o debate, não, tá? Quem escolheu o Alcolumbre para estar lá foram os próprios pares, que foram escolhidos por nós. Existe um regimento que tem algumas prerrogativas. E uma dessas prerrogativas é o Alcolumbre decide ou não. Me parece que a gente está debatendo um negócio que é a vontade de muita gente, mas que não está respaldado no regimento. Então a gente tem que pensar em mudar esse regimento. Me parece que esse é o ponto do debate que a gente está esquecendo. Ô Júnior, e aí a oposição, né, os senadores que defendem o impeachment do Alexandre de Moraes, ou que querem pelo menos que o tema seja levado ao Senado, eles têm medidas muito melhores do que ocupar a mesa de forma parecendo a quinta série e impedir que aconteça uma sessão. Eles podem, por exemplo, não toparem votar em outros projetos. Né, o Congresso tem vários projetos em andamento. Se o presidente decide que não vai votar uma coisa que a maioria quer, a maioria pode também se colocar para não votar outras coisas. E cá entre nós, será que esses 41 querem mesmo o impeachment de Alexandre de Moraes, gente? Será mesmo? Porque se eles quisessem, eles conseguem. Me parece que é muito mais jogar para a base, fazer um movimento todo e falar, pelo amor de Deus, tomara que o Alcolumbre não leve esse negócio para frente, não, porque tem muita gente com o rabo preso lá. E por que ele não quer levar para frente? Não sei. Tem algum rabo preso? Será? Não sei, algum político tem rabo preso? É isso que eu sei. Muito senador sendo investigado. Né? Será? Ponto final, nosso Conversa de Geração, que teve William Travassos, Edilene Lopes, Marcelo da Fonseca e a economista Rita Mundim.